Oi pessoal, eu sou a Mayla Ponciano e você está no meu canal. Gente, eu quero partilhar hoje com vocês algo muito interessante, muito feliz também que me veio de inspiração hoje aqui. Eu estava pensando em alguns acontecimentos da minha história e comecei a me lembrar do tão longe da minha realidade que são certas coisas que eu já vivi e certos sonhos que eu já tive também. Eu me lembro que muito jovem, eu devia ter uns 6 anos, foi quando eu fiz um trabalho sobre o continente africano. E durante assim toda a minha fase acadêmica eu fui conhecendo, né, países, histórias de lugares, e eu sempre tive vontade de ir a vários lugares do mundo. E inclusive estudar nesses lugares, passar um tempo nesses lugares, experimentar como que aquelas pessoas viviam, como que eram aquelas culturas. E interessante que assim, a minha família é uma família muito simples. Eu sou de uma família pobre mesmo, né? Assim, sem recurso financeiro. E ninguém da minha família havia feito algo parecido. Então, os meus pais não me narravam histórias de que eles viajaram, de que eles foram para outros países, né? Eu não tinha assim primos mais velhos que tinham ido para uma universidade, feito um intercâmbio, ou até amigos próximos. Eu não tinha essa realidade no meu cotidiano, no meu dia a dia, as pessoas que estavam ali mais acerca de mim. E no entanto, sempre tive esses sonhos, sempre nutri esse sonho de conhecer o mundo inteiro, de estudar fora, de aprender novas línguas, novas culturas, conhecer novos povos. E muitas vezes eu achei aquilo uma ousadia da minha parte, porque eu não tinha recursos financeiros, eu não tinha como fazer aquilo. E já ouvi também de algumas pessoas que isso era um pouco de ganância, que, né, não era uma coisa que era essencial. E no meu círculo era tudo muito comum. As pessoas se formavam ali na cidade mesmo, se casavam ali na cidade mesmo, tinham filhos ali. Então essa era a realidade que me cercava. E por muitas vezes eu também comecei a pensar: nossa, por que eu tenho esses sonhos? Por que eu almejo tantas coisas que não fazem parte desse cotidiano? Mas eu sempre me senti incomodada de ter que me adequar àquela realidade que era o normal, vamos dizer assim, o comum, né, de onde eu vim, das pessoas que me cercavam, dos meus amigos, dos meus primos, dos meus parentes. Mas essa inquietude de querer algo mais, ela pulsava, era muito forte dentro de mim, né? E eu tive que ir atrás dela. Tanto que eu passei numa universidade a 1.500 quilômetros da minha casa. Então eu tive que sair da minha casa e ir para uma outra cidade, para um outro estado, né, para poder estudar. E eu fiz isso com muito entusiasmo, com muita alegria, porque eu já tinha esses sonhos no meu coração. Depois eu estava na universidade, eu me lembro que lá pro segundo período, a minha universidade é uma universidade que fala muito sobre a integração latino-americana e as relações sul-sul. E faz muito parte assim da realidade da universidade de conviver com países latino-americanos. E eu estudei uma disciplina que eu amei, que chama Sistemas Políticos Comparados da região andina. E aí eu tive a oportunidade de conhecer vários países mais aprofundado, assim, né, a política daquele país, a constituição econômica, social e política de todos esses países. E eu conheci a Colômbia. E eu me encantei pela Colômbia. Eu me lembro que essa disciplina eu fiquei muito apaixonada pela Colômbia. E inclusive o meu trabalho de conclusão dessa disciplina foi sobre a Colômbia. E a partir de então eu defini. Naquele momento eu sempre falava: eu quero fazer intercâmbio, eu quero fazer um intercâmbio, mas não tinha assim exatamente um lugar que eu ia fazer. E eu naquele momento eu defini: não, é a Colômbia. Então falei: é isso, né? E eu me lembro que várias vezes as pessoas me perguntavam sobre a mobilidade internacional, que é o nome que se coloca para o intercâmbio na minha universidade, quando é feito junto, né, na graduação. E eu sempre falava: eu vou para Colômbia, eu vou para Colômbia. E às vezes as pessoas até perguntavam: ah, quando e tal, você já fez o processo? Não, eu ainda vou fazer o processo. Mas eu já proclamava, eu já trazia à existência o fato de que eu iria para Colômbia. E assim foi feito. Quando chegou
no sexto período, que eu já atendi aos critérios, né, de seleção para fazer esse processo da mobilidade internacional. Eu fiz, e mais, eu passei, e mais, eu ganhei a bolsa integral para estudar na Colômbia um semestre inteiro. Isso fez parte da minha formação dentro da graduação, como chamam, né, de graduação sanduíche. Eu fiz um semestre fora do país e eu fui, estudei e realizei esse sonho que eu tinha durante tantos anos e que lá atrás parecia tão absurdo, tão irreal. E hoje, quando eu tava assim, lembrando de algumas coisas como essa, isso aqui é uma história, mas eu poderia ficar aqui horas contando várias que já me ocorreu, mas quando me veio a lembrança dessa história em especial, eu me lembrei do tanto que lá atrás isso parecia irreal para mim. E me veio ao meu coração uma passagem bíblica muito interessante, que está narrada lá em Isaías 55. Essa passagem, ela vai dizer que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Ela vai dizer que, assim como a terra está num nível e o céu está em outro nível, olha a distância que tem do céu para a terra, da terra para o céu, não é mesmo? É enorme a distância. E ela essa passagem faz esse comparativo. Assim como a terra está distante do céu, assim está os pensamentos de Deus em relação aos nossos pensamentos. Ou seja, os pensamentos dele são maiores que o nosso, mais altos que o nosso. Então, gente, eu tive a certeza de que esses sonhos todos, audaciosos, sonhos grandes, sonhos altos, que sempre pulsaram no meu coração, eles não eram meus. Eles eram sonhos do Senhor para alcançar os propósitos que Ele tinha na minha vida com esses sonhos. Então, eu deixo essa palavra para você e uma pergunta: qual é a história que você quer contar? Qual é a história que você quer contar lá na frente sobre os resultados que você está produzindo hoje? Eu te digo, a história que eu quis contar sempre foi a história de uma Mayla aventureira, Mayla latina, Mayla cidadã do mundo, porque é isso que Deus plantou no meu coração. E com certeza isso vem de Deus. Sabe por que eu sei que tanto os sonhos do meu coração e do seu coração, esses mais ousados, mais altos, são sonhos de Deus na nossa vida? Porque eu não tinha de onde tirar esses sonhos. Como eu te contei, eu não tinha um histórico familiar de pessoas que viajam, fazem viagens internacionais ou estudam fora do país, nem sequer faculdade, porque muitos da minha família não tiveram essa oportunidade. Eu não tinha amigos que tinham feito viagens internacionais e me narravam as histórias, as experiências que eles tinham vividos. Eu não tinha de onde ter tirado esses sonhos, essa realidade que hoje eu já vivi e espero viver muito mais, porque eu curti muito e é algo que me fez muito feliz, a realização desses sonhos. Então eu quero encorajar você com essa palavra e eu quero dizer que esse sonho ousado, grande, alto que está no seu coração foi plantado por Deus. Então se apegue a ele, creia que é possível que ele seja real e comece a trabalhar, comece a fazer ações hoje, renda frutos hoje, para que esses sonhos venham a acontecer no tempo oportuno e para que você, lá na frente, assim como eu estou fazendo hoje, te contando essa história, você também possa contar uma história tão parecida ou de maior superação ainda, porque por mais que hoje pareçam que esses sonhos são altos demais, são impossíveis demais, creia, eles não são. Então eu te convido a trazer à memória, a trazer à existência aquilo que ainda não é, para que seja. Comece a proclamar, assim como eu, lá no início da faculdade, eu já comecei a falar, eu vou fazer intercâmbio, eu vou para a Colômbia, eu vou fazer esse intercâmbio. Faça isso também, comece a chamar à existência aquilo que não é, mesmo que seja um sonho ousado, mesmo que seja um sonho alto, um sonho grande. E lembre-se de que
Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. E se esse sonho está aí no seu coração, saiba que foi Deus que plantou. E saiba que você vai contar uma história de superação, uma história que vai trazer esperança para outras pessoas. E você vai contar lá na frente que esse sonho foi real. Qual é a história que você quer contar? Faça essa escolha hoje e viva ela daqui a algum tempo. Tchau, até o próximo vídeo.